Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero iniciar agradecendo a Deus, né, por estarmos aqui. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero bendizer e exaltar o teu nome, Senhor, e pedir, põe a tua mão sobre essa aula. Ajude a gente, nós precisamos entender melhor a tua palavra, compreender os teus ensinos, para que a gente possa viver de acordo com a tua vontade e teu querer, e que a gente possa, nessa terra, exaltar e glorificar o teu santo nome. Ser conosco, Senhor, e ser comigo. Toda e qualquer barreira de impedimento para eles que ouvem e para mim que transmito, que sejam por ti jogadas por terra. E que nós, Senhor, possamos crescer em graça e conhecimento, com o objetivo único de glorificar teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, nós temos conversado esse tempo sobre reação e ação, né? A forma como a gente reage à palavra de Deus. Nós estamos estudando desde Gênesis, Êxodo, e no Êxodo eu estou focando muito mais nesse ponto de ação e reação diante da palavra de Deus. Então, nós vimos que, por conta da reação à palavra de Deus por parte de Faraó, Deus enviou as pragas, porque o discurso era muito simples: deixa o meu povo ir. E ele simplesmente decidiu não deixar ir. E todas as aulas que a gente vem fazendo, se você não acompanhou, nós começamos essas aulas na Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Na verdade, essas aulas continuam sendo ministradas para a Igreja Batista de Vargem Grande e nós estamos ampliando isso para os irmãos de fora. Por quê? Desde o princípio, essas aulas foram feitas para serem online. Nós insistimos bastante e ela também passou a ser presencial. Porém, a quantidade de pessoas que iam era um número muito, muito, muito baixo, presencial, tá? Mas eu nunca deixei de participar. Até que mudança, deslocamento, e a tecnologia está aqui, gente. Eu estou aí, dentro da sua casa, conversando com você, e você está daí, dentro da minha casa, me assistindo. Então, nós tomamos por bem continuar ministrando. Mas por que, Alex, que não está sendo ministrado pelo YouTube lá da Primeira Igreja Batista em Vargem Grande? Porque existem algumas questões técnicas que envolvem alguns dólares, das quais eu não tenho, para que a gente possa transmitir pelo YouTube de lá. Então, como eu já faço esse trabalho, já ministro as aulas, então nós vamos continuar ministrando por aqui, para que não caia, porque eu estou transmitindo da minha casa, não tem que passar por um terceiro e uma quarta pessoa para chegar até vocês. Então, eu estou explicando só por isso. Então, você pode ir lá no canal da Primeira Igreja Batista, o Diniz, que faz parte da parte de mídia, ele ficou de pegar essas aulas que já foram ministradas aqui e nós vamos colocar no site da igreja para que os outros irmãos tenham acesso, aqueles que não têm acesso ao meu YouTube, porque muita gente faz isso, ele deixa lá programado para que quando a igreja entrar, ele receba e aí ele consiga acessar. Bom, dadas essas explicações, no meu canal, que eu já peço a você que se não se inscreveu, se inscreva, ajude, a gente precisa ampliar isso aí. Se eu chegar a 1000 inscritos, eu consigo fazer uma série de coisas que hoje eu sou limitado. Essa é a ideia. Mas nós temos já aí no mesmo YouTube e do Facebook essas mesmas aulas. Depois elas vão ficar todas no YouTube, dentro de uma playlist, e você vai poder revisitar. Então, mas por que eu fiz tudo isso, expliquei tudo isso? Para que você entenda que o nosso objetivo é que você tenha um estudo detalhado, acompanhado, expositivo, porque a gente não sofre daquele mal. Qual mal? Versiculite, ou capitulite, podemos dizer assim. Pessoas que leem um capítulo querem entender todo o contexto. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, você tem que chegar logo ao ponto, tem que ser rápido, tem que
ser objetivo. Gente, então, peraí, né? É difícil ler a Bíblia. Porque a Bíblia tem 66 livros, não sei quantos mil versículos, e ela não está nem aí para essa coisa de ter que ser rápido ao ponto. Deus devia chegar e falar assim: olha, eu criei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não, ele conta uma história. Ele leva anos para desenvolver tudo isso. A gente está há mais de 2.000 anos aguardando Jesus voltar. Então, a gente não pode ter esse pensamento pequeno. A Bíblia está ali para nos ensinar. E a gente precisa gastar tempo com ela. E é o que a gente costuma fazer aqui. E vou dizer uma coisa a vocês. Se nós tivéssemos como viver 1.000 anos, nós ainda estudaríamos a Bíblia e sempre abriríamos a boca ou colocaríamos a mão na boca dizendo assim: isso eu não sabia. Porque é assim que funciona. Essa é a palavra de Deus, de um Deus eterno, de um Deus insondável. Ele deixa e permite a gente conhecê-lo. Então, essa é só uma pequena introdução para que você dê mais atenção à palavra de Deus. Para que você, diante do mundo que a gente está vivendo, reaja diferente diante da palavra de Deus. Ele disse a Josué: você tem que ler, Josué. Você tem que meditar, Josué. Essas são palavras que você tem que falar ao povo, Josué. E Josué é uma tipologia. O cristão, ele tem que fazer isso. E me admiro algumas pessoas que eu amo e conheço, que quando a gente pergunta assim: no último mês, você pegou um livro, você quer um livro, Judas só tem um capítulo, e alguns versículos, acho que são 26, 21, não me lembro agora de cabeça. Ou Naum, que é um pequenininho lá do Antigo Testamento, ou pelo menos Provérbios, que aí você lê, são 31 capítulos, um por dia, você pode dizer com toda segurança: eu pelo menos li um livro inteiro da Bíblia este mês. Verdade é que eu ouço de gente muito espiritual: não li não. Último mês? Não. Último ano? Não. Isso é uma coisa triste, irmãos, muito triste. Eu estou fazendo um desabafo aqui e fazendo um pedido junto com o desabafo. É necessário leitura e é necessário estudo, não é só leitura. Jesus disse: examinai as escrituras. Você vai no médico, o que ele faz com você? É o médico bom, né? Ele te examina, ele aperta, ele apalpa, ele bota aquela coisinha, né, para ouvir. Examinar as escrituras. É necessário. Mas qual escritura? O Novo Testamento? Não. As escrituras. Quando Jesus disse isso, ele estava falando do Antigo Testamento. Então, nós damos essa ideia de antigo, não, uma coisa complementa a outra, não estão desassociados. Por que estamos estudando o Êxodo? Porque nós não teríamos noção do que viria à frente se não houvesse um Êxodo. Por que estudamos Gênesis? Porque se você tira Gênesis da Bíblia, acabou, não tem mais Bíblia. Para quê? Vamos crer no quê? Por quê? Para quê? Se está tudo lá. O princípio de todas as coisas. Bom, a aula é de Êxodo, nós vamos terminar com as pragas, mas eu precisava falar isso, porque é notório o momento que a gente está vivendo, em que pessoas se dizem cristãs, se dizem amar a Deus, pessoas de fé, sem ler a palavra dele. Um comediante esses dias causou um alvoroço nas redes porque ele pregou, ele falou a verdade, ele falou um monte de coisa, falou: poxa, vocês dizem de um Deus que você acredita, que ele é todo poderoso, que ele te salva, que ele vai te levar do tal, e você tem lido o livro que ele deixou para você? Não. Comediante! As pedras clamando. Estamos chegando num nível como esse. Então, assim, religioso tem muito, para tudo que é lado. E a gente tem que entender que Jesus falou: não, onde adora a mulher samaritana? Naquele ou nesse monte? Jesus disse o que para ela? Nem lá, nem cá, queridão.
queridona, né? Queridona. Vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Só que para eu adorar a Deus em espírito e verdade, em verdade, é necessário, se faz necessário, conhecer esse Deus. E eu não tenho como conhecer a Ele só pelas minhas experiências. Deus nos deu uma palavra e é só através dela que a gente vai chegar ao conhecimento maior, melhor e um relacionamento melhor com o nosso Deus. Dito isso, nós falamos na semana passada sobre as pragas do Egito. Então, nós começou com um sinal, depois nós tivemos 8 pragas, e agora nós vamos efetivamente entrar no texto. Pastor Daniel está aqui também, falou que tá ótimo o som, maravilha. Suzete, paz de Cristo, bom te ver. Laura também está por aqui. E entrando agora no texto, nona praga da escuridão, Êxodo, capítulo 10, do 21 ao 29, que diz assim, eu vou ter que ampliar isso aqui. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Duro. Mas aqui é um prenúncio do que Deus havia dito. E também ele está sendo profético. Quem? O Moisés. Nunca mais vai ver a face desse faraó. Óbvio que ele vai ver ainda, provavelmente. Ele viu, porque vai haver ainda uma outra praga. E aqui dentro do nosso estudo, a gente vai pegar uma parte rápida, porque eu quero focar mais na questão da Páscoa, porque é bem interessante. Quem está sendo confrontado aqui agora? Nós vimos, se você não assistiu a aula anterior, ela está no YouTube também, ou você pode pedir, me mandar uma mensagem por aqui e eu encaminho para você, tá? Mas está lá no YouTube, no meu YouTube aí, que você está assistindo agora essa aula. É o Deus Ra. Então, todas essas pragas tinham a ver com uma forma de crença dos egípcios. Ou então havia um Deus para cada coisa naquela cidade, naquela nação, na verdade. Assim como na Índia, vocês sabem que há Deus para tudo. Tem mais, eu acho, de 1 milhão de deuses na Índia. Paulo, quando chegou a Atenas, ficou assustado, que tinha deuses para tudo que era lado, até que ele achou lá aquele, né, ao Deus desconhecido. Mas aqui, Deus que está no embate direto contra os deuses do Egito, a gente já viu isso nas outras aulas, isso é bem explícito, ele está contra Ra, que é o Deus Sol, e também Horus, que é associado à luz. Qual o significado, né? As trevas que cobriram o Egito vão mostrar a impotência desses deuses
diante do que Deus está fazendo. E é o interessante que a gente vai notar que essa coisa foi ampliando, né? Primeiro, ele começou lá com vara, transforma em serpente, fazendo sinal, depois sangue, depois rãs, aí vem piolho, aí vem mosca, aí daqui a pouco aí tem morte, morte de animais, aí vem vegetação, primeiro foi vegetação, né? Morte de animais, depois aquelas pedras que vão cair, olha, se não tirar os homens, os animais, quem estiver lá fora vai sofrer e vai morrer. Então Deus vem de modo progressivo, como uma sucessão de ondas batendo no Egito. E isso, para nós, a gente precisa enxergar que Deus estava dizendo que ele tinha um objetivo, fazer com que seu nome fosse conhecido em toda a terra e também demonstrar para os egípcios que ele era o Senhor. É ele que era o Criador que deveria ser honrado, e não o que eles honravam, que ele tinha muito mais poder, porque ele estava humilhando esses deuses. E isso é o que está acontecendo. Nesse caso, a luz e as trevas, é lógico, está na mão do nosso Deus. Mas e quando a gente procura trazer isso para nós hoje? Que essa é a minha ideia, a gente tentar olhar como nós estamos andando diante de Deus e se algumas dessas questões elas estão abrigadas dentro de nós. Porque, irmãos, uma coisa é fato, todos nós, todos, sem exceção, temos o resquício do pecado na nossa vida. E nós temos uma facilidade muito grande de abrigar deuses dentro de nós, de colocar alguma coisa no local do nosso Deus. Nós colocamos família, mas Alex, não está escrito que nós temos que honrar. Mas às vezes a pessoa coloca a família num contexto de ela estar à frente de Deus. A gente pode colocar um trabalho, até o trabalho ministerial. O pastor pode se apegar tanto ao seu cargo e deixar Deus para lá. O diácono, o presbítero, ou eu posso idolatrar a igreja, achar assim, não, se eu for na igreja é que as coisas resolvem. Bem que antigamente, onde a igreja é que era a detentora da verdade, não a Bíblia. Nós estamos caminhando também. Então, aqui, quando a gente traz para a nossa vida, o homem moderno, o que ele idolatra? O que está em voga hoje em dia? É o conhecimento e a iluminação. Então, o que ele pensa? Que a razão humana é a luz suprema que guia a sociedade. A gente viu isso no iluminismo. Mas não deu certo, porque quando você bota o homem para guiar o próprio ser, sem ele ter que dar, sem ele entender que ele é um dependente divino, a gente tem 2 guerras mundiais. A gente tem bomba atômica. A gente tem regimes totalitários que dizimaram, segundo as contas, muito mais do que 60 milhões de pessoas, mas isso ali no século passado. E a gente não entende, às vezes, que o conhecimento, a iluminação via razão apenas, e eu só não estou dizendo que nós não somos seres pensantes, porque somos, é óbvio. E tanto é que eu estou dizendo, a gente tem que meditar, a gente tem que estudar, o próprio Deus falou isso. Mas amparado de que nós somos dependentes. Quando estudamos a Bíblia, não é com a nossa intelectualidade que a gente chega a gente chega a ela com o Espírito Santo. E se não for ele que vai ampliar a nossa visão para que a gente compreenda do ponto de vista divino, esquece. Se fosse assim, os intelectuais aí, que são muito bons e que leram a Bíblia, às vezes 2, 3, muito mais do que nós, estudam ela e, no entanto, não conseguem ver a salvação, não conseguem ver Jesus como Deus, não conseguem ver nada disso. Então, nós precisamos do Espírito. Essa é a nossa diferença. Aplicação.
A escuridão imposta por Deus foi um lembrete de que sem a verdadeira luz de Deus, a humanidade está em trevas. O conhecimento de Deus, o conhecimento sem Deus, leva ao desespero e à confusão. Entre uma praga e outra, nós vamos ter a instituição da Páscoa. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos falar dessa praga, que é da morte, verificar a aplicação, vai ser mais rápido, e depois, sim, nós vamos nos ater somente à questão da Páscoa. Então, a 10ª praga, morte dos primogênitos, a gente vê aqui em Êxodo 11. Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Colocar o slide. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim, se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Bom, quando a gente analisa esse texto, meio que dá uma dor no coração, né? Porque a gente olha assim, poxa, Deus vai matar todo mundo. Será que não tinha nenhum justo ali? Será que não tinha ninguém legal? E assim, quando olhamos para o contexto geral, a gente não vê que essas pessoas estão se convertendo. E a gente observa uma outra coisa. Ao ler esse texto, que quando Deus vai instituir a Páscoa, ele não isenta o estrangeiro de participar da Páscoa. Isso é muito bom da gente compreender. Deus não isenta o estrangeiro. Ou seja, então Deus não fazia acepção de pessoas. Agora, tinha que estar dentro dos seus mandamentos e das suas ordenanças. Tinha que estar aliançado com ele. Não é muito diferente, né? É que hoje em dia, devido ao momento que a gente vive, em que o homem moderno tem a sua verdade e ele é a vara de medir com a sua iluminação e com a sua razão, então ele diz o seguinte, olha, a gente não crê dessa forma, a gente não acredita nisso. Inclusive, há linhas de pensamento, eu canso de repetir isso, tem não tem um filme no Netflix, A Caminho da Fé. Eu acho que é isso. E eu vou dizer uma coisa, não assista, mas ele não é cristão. Alex, como é que é isso? Porque o pastor, ele passou a crer no universalismo. O que é o universalismo? É quando você acredita que Jesus vai salvar todo mundo. Não, Deus vai salvar todo mundo. Por quê? Porque Deus é amor, ué. Se Deus é amor, não tem nexo. Quando o homem vai pela lógica humana, irmãos, é terrível. Porque pela lógica humana, um mar não abre. Pela lógica humana, um Alex não tem jeito. Não.
Eu ouvi isso de um cara no quartel que era considerado por todos o pior cara daquele quartel. Ele era visto como a pior pessoa. Ninguém gostava do cara. E ele não fazia questão nenhuma de que gostassem dele. Eu não vou dar um nome aqui. Mas um dia, depois da minha conversão, ele para do meu lado e diz assim: E aí, Silva, como é que você está? Eu falo, tô bem. É, que bom que você se converteu, porque do jeito que estava, tinha jeito não. Quando aquele cara falou aquilo para mim, eu fiquei assim: Meu Deus do céu, como esse cara que é considerado tão ruim, ele me via como uma pessoa tão pior do que ele. Irmãos, isso é o pecado que faz isso com a gente. Então, aqui agora, deixa eu voltar para cá, porque eu tenho essa mania, às vezes eu cometo essas digressões, sabe? Eu abro uma janela, minha mulher briga direto comigo, e eu vou embora, daqui a pouco, caramba, e a janela ficou aberta. Mas depois, o Paulo também fazia isso, então eu não estou com problema com relação a isso, não. Então, Deus não vai salvar todo mundo. Por que Deus não vai salvar todo mundo? Porque a gente está vendo nessa palavra aqui, que não é todo mundo que quer Deus. E não é todo mundo que vai se submeter à sua palavra. E não é todo mundo que tem pacto e aliança com ele. Então, se você for lá no Netflix, que eu já vi até cristãos falando comigo, ai, o filme é lindo. Eu falei, ele não entendeu nada. O cara, por conta dos amigos, do coração que ele tinha, das pessoas que ele foi perdendo no entorno, ele creu no universalismo. Aqui a gente está vendo o quê? Alguém falou cortando, o som tá com eco? Opa, peraí. Gente, tá com eco aí o som? Se tiver com eco, me avisa, porque eu preciso saber como é que tá chegando. Eu não tenho nada aqui. Pode ser do notebook, deixa eu ver se eu tirei o som do notebook. Alguém, por favor, fala comigo aí no chat. Estou perguntando para vocês aí pelo chat, tá? Deixa eu ver aqui pelo Face como é que tá. Tem um espectador, mas eu não sei como é que tá chegando para eles aqui. Ah, Jupira conseguiu, ele é amor, amém. Então vamos lá. Então vamos voltar para essa questão da. Opa, tudo certinho. Valeu, Tiago. Muito obrigado, cara. Então, voltando agora aqui para falar especificamente dessa questão dessa praga, né, que está acontecendo. Então, vocês lembram que a gente conversou, né, que o faraó era a encarnação de Horus, ele era considerado, acho que na última aula eu falei Osíris o tempo todo, mas é Horus, tá? Ele era considerado a encarnação de Horus, então ele era divino. E como um ser divino, o seu filho, depois que ele morre, o seu filho seria o próximo dessa linha sucessória e também era divino. Então agora Deus diretamente está confrontando o faraó, dizendo, não, vocês não são sagrados. Não são. Esse é o golpe final de Deus. Mas o que isso, Alex, o que isso fala com a gente? Como isso conversa conosco? A gente já viu a idolatria, né? O faraó como Deus vive, considerado protetor do Egito e da linhagem. Essa é a idolatria daquela época. Hoje, eu até toquei nesse assunto, a idolatria da família ou linhagem, como uma forma de assegurar o futuro e o legado, às vezes em detrimento de Deus. A gente vê isso acontecendo. Aplicação para nós. Deus mostrou que nem mesmo o poder humano sobre a vida é absoluto. E que ele tem autoridade suprema sobre a vida e a morte. No mundo moderno, isso lembra que o controle sobre o futuro e a descendência está nas mãos de Deus, não do homem. E aí eu vou até abrir, está falando de morte, mas eu vou falar de vida. Hoje em dia, e assim, isso é um assunto até delicado, mas ele demonstra como a nossa cabeça mudou. Você conversa com um casal jovem, você pergunta assim, quantos filhos você quer ter?
Um só. E olhe lá. E crente, hein? Eu estou falando de crente. Mas por quê? Ah, a vida é muito difícil, eu quero curtir a vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu penso, Alex, que o mandamento divino sobre crescer e multiplicar, ele nunca foi em local nenhum cortado. Eu penso isso, tá? Aí é pensamento do Alex. Não digo, não anotem, poxa, porque é um pensamento do Alex. Eu nunca vi na Bíblia dizendo, não, a gente realmente tem que ter menos filhos. Embora Paulo vai escrever isso, mas Paulo está falando num contexto de perseguição, de morte. Ele diz, olha, era melhor ficar como eu. Agora, o que está, na verdade, por trás disso, quase sempre, é o homem achando que é ele que controla todas as coisas. É o homem achando que eu vou fazer faculdade, eu vou comprar a casa, eu vou comprar o carro, e aí depois eu faço isso. Alex, está errado fazer planejamento? Claro que não. Eu acho que não está errado. Inclusive, Deus é um Deus de planejamento. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, quando você começa a ler, você vê que ele vai dando forma, depois ele preenche, ele tem dias. Então, parece que ele fez tudo bonitinho, direitinho, programado, planejado. O nosso plano da redenção, programado, planejado. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de. Bom, então tem todo um projeto, tem todo um plano. Só que se você consultar o seu coração, você aí que está me ouvindo, se você tem esse tipo de pensamento, você sabe que muitas vezes não é por esse motivo. O motivo é porque você está seguindo toda a ideologia desse mundo. Tudo aquilo que vem influenciando você e fazendo com que você tome decisões à parte da palavra de Deus. Porque, na verdade, você pensa que tem um poder de controlar os eventos. E quando Deus quer? Eu sou uma testemunha disso. Tá? Eu sou testemunha. Eu tentei fazer vasectomia. Minha esposa tinha tido pré-eclâmpsia na gravidez da Raquel. A gente passou por uma série de dificuldades. O médico disse para ela que ela estava com hérnia, que ela não podia engravidar. E, no entanto, eu tentei nessa de fazer a vasectomia, passei por aquele processo inteiro. Eu tenho um menininho aqui, fez 17 anos, dia 30, chamado Samuel. Samuel não quis nem saber disso. Ele veio. Faltou comida? Faltou alguma coisa? Faltou roupa? Gente, olha para esse povo no deserto. Esse povo não tem uma empresa para tocar. Esse povo não tem uma bolsa de valores para ele fazer ali o seu investimento, o leilão de imóveis, de carro, seja lá o que for. Eles não têm. Eles não têm terra para semear e ver aquilo brotar. Eles dependem de um maná. Eu acho que a gente precisa parar e analisar que nós temos, sim, vários deuses dentro de nós e não queremos dizer a verdade. Mas essas aulas têm por objetivo fazer com que a gente seja confrontado. Deus confrontou o Egito. E Deus arrancou o seu povo de lá com mão forte e mão poderosa. E esse Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós verbalizamos isso, mas vivemos muito pouco isso. Basta a nossa casa chegar à calamidade. Quando ela chega, é que muitos de nós, infelizmente, chuta o balde. Chuta o balde. Então, falando das pragas, poxa, Alex, foi assim, é isso. Nós já falamos, mas agora nós vamos entrar, porque entre uma praga e outra, tem uma instituição de uma ceia. E ali, da Páscoa, ali é o ponto importante
para que a gente possa compreender. E ali, nesse texto, vai estar o desenrolar de toda a Bíblia. Por isso, meus irmãos, temos que ler o Antigo Testamento. Temos que nos esforçar para compreender as Escrituras como elas são. Vamos dar uma olhadinha aqui na instituição. Êxodo, no capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Preste atenção nesse ponto, tá, irmãos? Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Outra coisa para prestar atenção nesse texto. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É muito bom a gente prestar atenção, né, em algumas palavras que o texto nos apresenta. Eu não vou prosseguir na leitura aqui, porque eu quero fazer algumas considerações. Nós vimos que Deus, no finalzinho ali do capítulo, disse o que, do que lemos: eu sou o Senhor e executei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quando a gente vai lá no capítulo 11, a gente vai perceber, o versículo 1 e 2 diz assim: disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó, sobre o Egito. Somente depois dessa ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça ao seu vizinho objetos de prata e ouro. Então, o que está acontecendo aqui? Como que Deus está trabalhando? Eu já expliquei anteriormente que Deus ele conversa com a gente de uma forma que a gente possa compreender. Então, dentro até da nossa cultura, ele vai pegar questões da cultura para poder conversar conosco, dialogar conosco. O que está rolando lá naquela cultura? Quando um reino que é mais poderoso, ele ganha um reino mais fraco, ele leva os despojos de guerra. Ele leva homens, ele leva os bois, ele leva tudo. Neste caso aqui, não é diferente. Embora a gente pode encarar isso como, poxa, mas não era um fundo de garantia por tempo de serviço? Pois é, pode ser. Mas ali, Deus estava destronando, Deus estava vencendo o Egito, e o povo estava saindo com as riquezas que estavam lá no Egito. Esse é um ponto que a gente deve analisar. Mas o fato é que toda essa história, incluindo a história da Páscoa, isso é de certa forma, uma tipologia do que viria. Era uma ideia do que Deus ainda iria fazer. E o interessante é que essa semana eu tive com alguns irmãos, a gente batendo papo. Jesus, ele ratifica a questão do Antigo Testamento
E ele traz à tona esse assunto, exatamente esse assunto. Olha aqui, ó. Quando eu não coloquei aí, mas aí você, bom estudante, que está com uma caneta, que está com um papel, anotando, falando, será que a irmã Alexa falando uma heresia aqui, uma besteira? Pode ser que eu fale uma besteira, irmão. Heresia é um pouco mais difícil, porque a gente está sempre orando, falando, Senhor, não deixa eu acreditar nessas baboseiras que estão vindo por aí, esses ventos de doutrina, gente maluca falando um monte de bobagem. Mas quando a gente vem aqui para Lucas, no capítulo 11, no verso 14, quando estava tendo, Jesus expulsou, né, um demônio, e ali o pessoal partiu para cima dele e falou, não, aí olha aqui, ó, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, os fariseus ali, é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova pedindo um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízo sobre vocês. Olha o verso 20. Mas se é pelo dedo de Deus. Isso lembra alguma coisa para você? Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Qual o paralelo? Moisés está tirando o povo do Egito. Mas não é o Moisés, irmãos. É Deus usando Moisés. Lembra daquela praga dos piolhos? Êxodo 8. Os magos foram tentar fazer os piolhos. No verso 19, eles dizem assim, os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para Efésios, aí agora eu vou mandar, quero andar com você, pega a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, ou então depois você volta na aula e pega, anota isso e vai ler e pesquisar e confrontar. Se achar alguma coisa, manda mensagem depois, irmão Alex, eu li, mas não achei isso não. Diz assim, Efésios 4, verso 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. O Paulo está citando aqui um salmo, que é o 68, 25, para explicar que naquela época, quando um guerreiro vencia, ou um reino vencia, levava os despojos de guerra. E aqui ele está dizendo que nosso Jesus venceu, e quais são os despojos de guerra? São os dons que ele deu a nós. Olha como a Bíblia é linda. Jesus ali está dizendo, eu aqui estou vencendo Satanás, em Lucas 11. Eu aqui estou colocando luz nessas trevas. É o que ele está fazendo. E ali, a Bíblia, ela, olha como ela vai se desenvolvendo, o assunto vai se desenvolvendo, e você vai, daí do outro lado, me pergunta, Alex, o que isso tem a ver? O que tem a ver? O que tem a ver é que você e eu não temos um libertador qualquer, não é um homem, não. Nós temos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que venceu para todo sempre. Ele deu dons a mim e a você. E para quê? Efésios diz.
para que o corpo cresça ajustado, cresça firmado. E é por isso que tem os ministérios. E é por isso que tem que ter um apóstolo como Paulo, que fez o que fez, que tem que ter um evangelista que consegue implantar uma igreja, que tem que ter o pastor e mestre, que tem que ensinar o povo a palavra do Senhor para que esse povo possa crescer. Efésios vai continuar dizendo isso. Essas são as conexões e as relações que a gente tem com o texto sagrado. Deus está mostrando aqui para nós que ele estava pondo a mão lá, e aqui no Novo Testamento, o próprio Deus que desceu. Lembra que a gente leu agora no texto? Deus diz assim: descerei no Egito. Irmãos, até então, Deus não havia descido na terra, naquele momento, mas ele diz: descerei, passearei pelo Egito. Eu ainda não vou explicar melhor isso, não, porque daqui a pouco vocês vão entender. Passearei no Egito. Agora, a gente viu aqui, né, esse ponto, ele libertando, e quando a gente vai olhar direitinho para a Páscoa, tem um outro assunto que é muito forte ali, muito forte. Fermento. Precisa tirar o fermento. Vocês não podem comer fermento. Aí a gente já está entrando no Êxodo, no capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha nessa coisa do fermento. Verso 20. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Para a gente compreender isso aqui, a gente tem que entender o processo de lá. Como é que era aquele processo? Eu mexo aqui toda hora porque eu estou lendo, mas aí eu preciso olhar para aqui para eu me ver falando com vocês. Como é que era o processo? Eles tiravam do pão, que já estava levedado, um pedaço para levedar a outra. E assim, isso nunca parava. Ou seja, era como se fosse um pão eterno. Desde o primeiro que começou, o processo era esse. Eu estou sendo bem simplório aqui, eu não entendo direito disso, mas sei que o processo era esse. E tirar o fermento significa o quê? Significa que Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte: olha, a partir de agora, a gente leu isso no capítulo 12, será o primeiro mês. E a gente vê isso no Novo Testamento: eis que tudo novo se fez. Então Deus, que até então esse povo não era, vamos chamar de nação, era um povo de Deus, não era uma nação. Por que não era uma nação? Não tinha terra, não tem rei, não tem ninguém sobre eles, não tem legislação, não tem nada. Então era só um bando de escravos, mas era o primogênito do Senhor. Então esse povo, eles estão agora, de verdade, tendo uma novidade de vida, onde Deus era o seu rei. E o que isso comunica com a gente? Não dá para tomar minhas decisões sozinho. Eu preciso ter alguém sobre mim. O mundo atual nos convida a ser autônomos. Não dá para ser autônomo. Ah, mas eu trabalho... Irmão Alex, eu sou corretor também, e eu sou autônomo. Eu faço unha, eu sou cabeleireiro, eu sou barbeiro e tal. Eu não estou falando disso. Eu estou falando autônomo no sentido de eu tocar a minha vida por mim mesmo, porque eu me preencho, vamos dizer assim, eu me basto, eu me sou suficiente. Não, não, não. Esse povo que está sendo tirado do Egito, não saiu do Egito, foi tirado com mão forte e poderosa. É igualzinho a mim e a você. Mas, irmão Alex, você ainda não explicou o que tem a ver essa coisa do
fermento. Vamos aqui. Paulo, em primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, é bom contextualizar. Vocês sabem que a carta escrita aos Coríntios era para correção de uma série de problemas. Todo mundo sabe disso, porque já começa vendo uma pancada de problemas, mas eles são chamados de santos, de filhos de Deus. E eles tinham muitos dons, né? Mas um dos problemas que tem lá é um problema que está no Egito. Qual é o problema que tem no Egito? O faraó, orgulhoso, não deixou o povo ir. E agora, o povo de Deus, orgulhoso, está tendo uma série de problemas dentro da igreja. Então, no verso 7, não, o verso 6, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O fermento, ele quer dizer que a gente, meus irmãos, que tem essa nova vida, não dá para trazer para Cristo a vida passada. Esse é o grande problema que existe, às vezes, em determinados grupos religiosos ou até nossas igrejas mesmo. O sujeito não resolveu seus problemas lá, então ele quer ser cristão e ele quer trazer os problemas dele. Quando eu falo problemas, irmão, eu não estou falando do seja lá o vício, seja o que for, porque isso muitos de nós temos e vamos ter, e vamos lutar, e vamos brigar até o último dia. O que eu estou falando aqui é quando o sujeito quer trazer a velha forma de viver e diz, isso aqui para mim tá bom, eu não vou mudar, que era o que aconteceu com os coríntios, e é o que está acontecendo aqui com esse pessoal do Egito. Agora, o Deus que está tirando esse povo está tentando dizer a esse povo o seguinte, olha, vocês precisam esquecer tudo, porque eu tenho uma novidade de vida para vocês, e eu, sim, vou dar a vocês um direcionamento de como me adorar. Por isso, o capítulo 12, ele é uma sessão litúrgica de como adorar a Deus. Não é de qualquer maneira. Quando você vai ler o texto, tem uma série de recomendações que não podem ser burladas. Não pode ser qualquer novilho. Ele não pode ser imolado qualquer dia. Ele não pode ser comido por qualquer um. Ele não pode ser comido do jeito que eu quero. Ele não pode ser feito do jeito que eu quero. Inclusive, eu preciso passar o sangue nos umbrais da porta. Analisem como que Deus está ensinando o seu povo como o adorar. É por isso que eu não gosto daquela frase. Gostou do culto, irmão? Eu detesto essa frase. Porque só Deus pode dizer se gostou do seu e do meu culto. Eu não posso. O culto não é para mim, é dele. E eu, inclusive, preciso cultuá-lo como ele diz que quer ser cultuado. E como eu vou saber isso, irmão Alex? A tua Bíblia diz. Ela diz, inclusive, que não é para ser feito. Ela está lá, ela diz isso. E a gente está aqui estudando exatamente isso. E quando a gente entra numa outra esfera, né, fazendo aqui o horário, ai meu Deus, fazendo aqui, eu vou acelerar para a gente terminar isso aqui, fazendo entendendo melhor o que Deus está fazendo. Vocês notaram que no verso 4 do capítulo 12 é muito interessante. Ele diz assim, eu também quando eu olhei isso, olha que eu já li a Bíblia algumas vezes, principalmente o Antigo Testamento, eu nunca, é sério, nunca atentei para esse detalhe.
Nunca, nunca. E com certeza tem várias outras coisas que eu não atentei que a gente não vai conversar aqui. Mas observem isso aí. Ah, cadê? Não, verso 6. O verso 6. Guardem-no quem? O novilho. Até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Só que o que ele está dizendo é que, no verso 3, ele diz assim: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E esse bichinho tem que ficar guardado. Agora imaginem vocês, vamos aqui olhar a cena. Você pegou esse bichinho, você botou dentro da sua casa. Ele é pequenininho, ele parece um gato, ou então ele parece um cachorro pequeno, de pequeno porte. É uma coisa fofa, linda, e que tem que ficar com você 4 dias. E quero que vocês imaginem seus filhos pegando esse bichinho, alisando esse bichinho, brincando com esse bichinho, porque ele não está junto com os outros, ele está separado. Mas no 4º dia, que seu filho até acordou cedo, né? Ai, pai, cadê o bichinho? Deu um nome lá qualquer. E o pai tá com um facão lá, ó. E vai, ó. A cena é para chocar. Por que é para chocar? Porque a cena se faz necessário para que se compreenda que a libertação tem um preço. Infelizmente, nós, que estamos tão acostumados, vira e mexe, a gente não entende isso. O preço tem um preço. Só que isso não estava apontando para aquele novilho. Isso estava apontando, nesse êxodo que Deus está fazendo, para um grande êxodo que ele vai fazer ainda. Eu estou dizendo agora, ainda. Não aconteceu. Ainda. Está acontecendo, em processo. Estamos no deserto caminhando. E aí eu tenho que te convidar a ler Lucas, capítulo 22. A gente já sabe que esse é o momento em que Jesus vai fazer a Páscoa com seus discípulos. E uma coisa interessante, podem ler todos os relatos da Páscoa, em todos os evangelhos. Está faltando um item. Nesta aqui está faltando um item. Verso 14 diz assim, verso 13 de Lucas 22. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Meus irmãos, tem uma Páscoa lá. Ah, isso é muito bom, tem uma Páscoa lá. A gente às vezes está aqui, né, passando um monte de dificuldade. Ele está dizendo, eu estou esperando, tem uma mesa posta, preparada. Não é essas aí que às vezes eu coloco lá no Instagram. Aquele tem é lindo e ele está lá. Então ele vai pegar, receber um cálice, deu graças, disse, tome isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, tomando o pão. Qual pão? Pão sem fermento. Deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O que está faltando? Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro imolado? Esse cordeiro desceu. Ele andou entre nós. Lembra que eu falei? Deus disse, eu vou descer. Ele desceu, irmãos. Por 33 anos esteve entre nós. E ele assaltou Satanás, ele assaltou as trevas
E ele levou cativo o cativeiro, ele venceu. Então, isso é uma palavra de esperança para você que de repente está com tudo caindo, desmoronando ao seu entorno, ao seu redor. Eu preciso te dizer, ele venceu. Existe uma esperança para mim e para você. Essa é a Páscoa, a novidade de vida. As trevas ele arranca e traz luz, porque é ele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a nossa Páscoa. E a gente aqui, sabe, é complicado, porque o evangelho que está sendo pregado atualmente é um evangelho que massageia o nosso ego, promete coisas que Deus nunca prometeu. Se a gente está olhando para o Egito, irmãos, o pau está comendo. No meio da salvação, Deus está protegendo o seu povo, mas o pau está comendo. E o povo vai ter que ir para o deserto. Deus vai proteger, mas é uma vida de dificuldade. Eu preciso dizer, gente, a vida cristã não é uma vida de facilidades. Esse Jesus Cordeiro que desceu, ele foi morto pela mão dos seus. E ele disse, quem quiser me seguir, o caminho é esse. Aí eu fico vendo um monte de crente, se levantaram contra mim, como postaram uma frase que eu acho que é contra mim no Instagram, no Facebook, mandaram uma piada no status. Acorda, irmão! Pelo amor de Deus! Acorda! Tem gente nesse momento sendo enforcado porque ama Cristo. Tem igreja pegando fogo. Tem irmãos que não conseguem sequer abrir sua boca para falar o nome Jesus. É porque no nosso mundinho, na nossa bolinha gospel, a gente não sabe disso. A gente não tem ideia disso. E é necessário falar com você sobre isso, para que o seu joelho se dobre para uma oração verdadeira. Para que o seu joelho se dobre, para que você peça perdão pelos momentos em que você deixa essa palavra para lá e você abandona, não leu um versículo. É inadmissível conhecer todas as séries, todos os personagens, assistir todos os jogos, e eu faço essas coisas, irmãos. Mas eu não troco meu Jesus por nada, nem a sua palavra. Porque ela é alimento para minha alma. Ele disse, tomai e comei. Ele é pão, ele é alimento. Jesus tem que ser comido. João 6, comido. Se não for, tu não tem parte com ele. Mas eu quero terminar lendo com você Apocalipse 15. Muita gente tem medo, né, de ler Apocalipse, diz que tem que, para ler Apocalipse tem que jejuar, tem que orar, né, tem que fazer um monte de coisa, que é um livro secreto, um livro difícil. Ele é mesmo difícil de entender. Principalmente se você é daqueles crentes que não lê o Antigo Testamento. Porque o livro de Apocalipse e Êxodo, cara, o que mais tem ali é conexão. E vamos dar uma olhadinha agora? Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. O que vocês acham que ele está falando? Qual é o mar? Apocalipse está retratando o quê? Vamos lá. Assim, de modo bem rápido. Eu tenho que parar com isso, né? De balançar as mãos, cara. Minhas mãos são grandes. O pessoal fala, nossa, ficar com as mãos grandes lá, fica ruim. Gente, olha, eu não dou muita ideia para essas coisas. Por quê? Porque a questão é o conteúdo, é o que está sendo dito. Então, foquem nisso, ok? Aí, esse povo que está sendo retirado do Egito, está sendo retirado do quê? Da mão de Faraó. Faraó é um representante.
Faraó, ele representa o reino das trevas que combate a Deus e o povo desse Deus. Quando a gente vem para Apocalipse, que é a época em que João está vivendo, o que está rolando? Roma está perseguindo os cristãos. Diz a tradição que João foi lançado num caldeirão fervente. E ele pegou uma escova e tomou banho. E depois ele foi lançado lá na ilha de Patmos. É de lá que ele recebe a revelação do Apocalipse. Uma ilha da qual ninguém saía. Todo mundo que era enviado para lá era enviado para morrer lá. E a gente não sabe se ele ficou, se ele saiu. A gente acredita, diz a tradição que ele saiu, mas isso não vem ao ponto agora. Mas fato é que a palavra que foi revelada a ele lá saiu e a gente está lendo ela. Então, o João, quando escreve, ele escreve olhando para o Êxodo e dizendo assim: meus irmãos, não temam. Não temam. O nosso cordeiro, ele é o leão. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele está vivo. Então, é uma palavra de incentivo. Parem com essa bobagem de dizer que o Apocalipse é um livro de mistérios. Não! O nome do livro já é Revelação. Tirar o véu. É revelação. Então, ele agora, nesse capítulo, por exemplo, ele está mostrando se lá tinha um mar que se abriu para que o povo passasse, ele agora está tendo a visão do quê? Um mar de vidro misturado com fogo e de pé junto ao mar. Olha quem está lá. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E o que esses homens que venceram, olha o que aconteceu quando o povo passou. O que aconteceu do outro lado? Miriam, ó, pegou um pandeirinho. Moisés, eu não sei se era pandeiro, tá, irmão? Não é um tamborim. O irmão Alex gosta de samba. Não é isso. Mas olha, esses aqui já estão mais à frente. Seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Verso 3. Cantavam o quê? Que eles cantavam? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É uma junção de Moisés, é uma junção da obra do Cristo, dizendo que há uma semelhança entre a Páscoa que está sendo celebrada ali, que é esse Deus que retirou aquele povo, e que esse povo tinha que fazer isso em memória dele, tinha que tomar essa ceia naquela terra sempre, porque tomar a ceia na terra também era uma indicação de que Deus cumpriu tudo o que ele falou, que ele levou eles para lá, e o nosso Cristo disse o que para a gente? Fazer isso em memória de mim até que... Então, essa é uma palavra para mim e para você de esperança, para mim e para você, de que não importa os governos, não importa a situação do país, não importa a doença que bateu na tua porta, não importa nada disso. Ele vai nos levar para casa. A gente tem essa casa, meu irmão, tem uma casa para gente, em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse, de verdade. Se apodere disso. Está lá escrito. Eu estou indo preparar lugar. Ah, se não fosse assim, eu teria dito. Ele foi preparar lugar. E ali tem uma outra história, depois a gente conversa sobre isso. Mas olha aqui, esses irmãos estão com harpas, cantando. Olha a letra da música. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. O que aconteceu com a Raabe? Ó, estou sabendo que o teu Deus
arrebentou tudo. E está todo mundo com medo. Porque os teus atos de justiça, Senhor, foram feitos. E com isso, quero encerrar para dizer a você primeiro que ore por mim. Ore por esse trabalho. Obrigado pela sua paciência de estar aí do outro lado. E assim, irmãos, é lindo ler o texto sagrado. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Então eu convido você a continuar lendo. Leia, sabe? Leia. O texto não é essa coisa toda. Ore, peça, Senhor, a coisa toda que eu quero dizer. Deus não escondeu, mas Ele também colocou pessoas como eu, como outras pessoas que têm essa desenvoltura para entender e explicar. Então é por isso que eu li Efésios capítulo 4, porque lá vocês vão ver, Deus deu um para apóstolo, um para mestre, um pastor e mestre, evangelista, profeta. Com qual objetivo? Justamente de ensinar o povo de Deus. Esse é o meu objetivo. Ensinar o povo de Deus e com aquele lema, de graça recebeste, de graça dai. Esse é o grande objetivo por trás de tudo isso que está rolando aqui. Então, quero agradecer você que ficou até agora, são 9h16. Aí, pastor Daniel, eu estou mais tranquilo com o horário, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui como é que tá pelo Face. Tem aqui um espectador, tem um comentário aqui de Sônia, Jupira. Deixa eu ver por aqui. Rosemary está aqui, a Laura, Suzete, o Daniel. Mais quem? A Jupira, minha filhota, o Tiago. Gente, quero agradecer demais a irmã Carlota, que está sempre aí firme, orando por mim. Muito obrigado. Eu sei que vocês também têm orado. Então, eu agradeço. Semana que vem, terça-feira, nós vamos dar continuidade, se assim Deus permitir. Eu estou com dificuldade, talvez, de transmitir para 2 locais simultâneos. Talvez eu fique, então, só com YouTube, tá? Mas eu vou mandar o link, como sempre estou fazendo. Tem gente que não entra no Face, mas eu gosto de transmitir para que eu não sei aonde essa palavra chega, eu não sei a quem vai chegar, às vezes um recorte, um pedacinho, mas a gente faz isso com uma ideia de que Deus alcance a quem Ele tem que alcançar. Vocês que estão aqui já estão sendo alcançados. Então, ore por nós, ore por esse trabalho, e eu peço a vocês que gostaram, achou que é interessante, é relevante, manda para alguém, passa para alguém também. Muita gente pega os livros e não tem noção nem de por onde começar, não tem ideia do que está acontecendo, do contexto histórico. E se vocês querem fazer uma boa leitura, gravem isso. Contexto, contexto e contexto. É o contexto em que a palavra está inserida, é o contexto histórico, é o contexto em que o escritor está escrevendo esse texto que chega até nós. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus e, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês e pela disponibilidade. Pai Celestial, eu rendo graças a Ti por esses irmãos que estão acompanhando essas aulas. E, Senhor, eu oro para que todos nós sejamos fortalecidos pelo poder que há na Tua palavra, um poder transformador, um poder que mudou a minha vida, mudou a vida de tantas outras pessoas, como todos eles que aqui estão, certamente foi o poder que há na Tua palavra. Só que é necessário, e nós entendemos isso, crescermos em graça, crescermos em conhecimento, isso requer um esforço. Tu mesmo disseste isso a Josué, tu disseste isso através do longo da tua palavra, não só esse esforço da leitura, mas o esforço da vida, não para uma salvação, mas porque compreendemos que existe uma luta contrária a ti, teus propósitos e teus santos, teus servos, teus filhos, teu primogênito Israel nesta terra. Mas o Senhor também nos garantiu que não só está conosco, como que também venceu. E por isso somos mais do que vencedores. As lutas, Senhor, elas virão, sem sombra de dúvida, sobre a minha e a vida desse irmão que está ouvindo aqui.
Mas quando a gente se volta para a tua palavra, ela é o sustentáculo da nossa vida. A realidade não nos define, o momento não nos define. O Senhor é quem nos define. Nossa vida está em ti. Então, muito obrigado por esses irmãos, pela minha vida, pela vida da minha família, por essa casa. Continue a nos sustentar com o teu amor, com a tua palavra, com a tua graça e nos dê entendimento e sabedoria para que a gente possa ministrar a tua palavra com verdade, com seriedade e com o coração aberto para ouvir a tua doce voz. Em nome de Jesus eu oro. Meus irmãos amados, eu não posso estar aí, porém, um forte abraço para vocês. Deus abençoe, um beijo no coração e até terça, se assim Deus permitir. Não se inscreveu ainda? Se inscreva aí, hein? Um beijo.